Boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando neste momento ou que estão assistindo depois o vídeo. Sejam bem-vindos a mais um Mulheres e Previdências. Estamos aqui, eu, doutora Lisiane Guerin, recebendo hoje a doutora Juliana Noronha para trazer para nós um pouquinho sobre o direito sistêmico. Sejam todos bem-vindos ao programa. Eu vou falar um pouquinho sobre como que funciona, como são os nossos 3 blocos para quem ainda não acompanhou nenhum dos nossos programas. O primeiro bloco começamos sobre carreiras e desafios, onde a gente bate um papo descontraído sobre qual é a carreira da nossa convidada, alguns desafios que tem enfrentado. No segundo bloco, vamos abordar um pouquinho sobre o direito sistêmico e, ao final, a nossa clássica pergunta, aquela gostosa da gente ouvir e refletir junto, que é: quem é Juliana Noronha sobre a ótica Mulheres e Previdência? Então, fica conosco. Hoje temos mais um programa imperdível, um pouquinho diferente do que a gente vem trazendo das abordagens direta previdenciária, mas como vocês vão observar, mais ligado do que nunca com a temática. O direito vem mudando muito nos últimos anos. Temos acompanhado de perto essa revolução, mas se formos pensar quem se formou há 20, 30 anos atrás, mudou e muito o dia a dia da advocacia, o dia a dia do judiciário. A gente tem um aumento cada vez maior do número de processo e temos também como consequência cada vez petições mais objetivas e sentenças cada vez mais padronizadas. É comum encontrarmos sentença procedente tipo A, tipo A1, tipo A,2, e nesse momento a gente começa a perceber que o sistema talvez tenha se afastado um pouquinho do indivíduo. A gente observa também perícias que não olham mais tanto para o indivíduo, que estão cada vez mais padronizadas, automatizadas, com resultados por vezes quase vazios, e não enxergam aquela pessoa, aquele segurado que está lá na frente dela. Então, hoje, o que eu quero trazer para essa reflexão e que nós aqui vamos abordar de uma forma bem descontraída é: o judiciário em si, ele busca, ao fim, a paz social. E ao lidar com os conflitos, apresenta soluções. Seria o direito sistêmico um novo olhar que, como membros que compõem o sistema do judiciário, precisamos ter? Então, nossa convidada de hoje, Juliana Noronha, vai trazer um pouquinho no segundo bloco sobre isso. Sigam conosco. E agora eu passo a palavra para a doutora Lisiane Guerin. Uma boa noite a todos. Primeiramente, eu sempre gosto aqui de agradecer a todos os seguidores aí da Rede Previdência, que estão todo mês a gente tem aí Mulheres em Previdência, trazendo diversos temas do direito previdenciário. E eu sempre falo, né, um programa inspirador aí para outras mulheres. A gente vai falar da carreira, dos desafios como mulher na sua profissão. Então, quero agradecer a doutora Juliana Noronha por ter aceito o nosso convite de estar conosco hoje, trazendo esse tema incrível, que é um tema que não é muito discutido. A gente sempre acaba ligando aí o direito sistêmico muito ao direito de família, e hoje a gente vai tentar fazer uma abordagem diferente, né? Como a gente aqui é do direito previdenciário, a doutora Juliana vai falar um pouquinho para nós. Então, muito obrigada, doutora, por aceitar o nosso convite. Agradecer sempre a minha querida colega, a doutora Natasha Bublitz, que está sempre aqui comigo, levando esse programa com o maior prazer, assim como eu. Então, boa noite a todos, né? E vamos já começar para o primeiro bloco, que se chama Carreira e Desafios. Doutora Juliana Noronha, tudo bem? Quero iniciar aqui, essa parte é uma parte muito interessante do nosso programa, que é a parte de inspiração, né? Saber, pedir para nos contar aí um pouquinho da tua história, da tua carreira profissional e, claro, dos teus desafios como mulher em toda a tua trajetória de trabalho. Boa noite. Primeiro quero agradecer o convite de estar aqui. É uma grande honra e alegria estar aqui com vocês hoje. Falando um pouquinho sobre como eu comecei, né, no previdenciário,
É bem interessante porque eu não, na minha época, era uma cadeira eletiva, eu não fiz a cadeira na faculdade, mas os clientes, a vida me levou para esse caminho. E aí me apaixonei pelo tema e comecei a aprender mais e ficar cada vez mais interessada, né, sobre essa temática previdenciária. Mas meus estágios, todos eles, nenhum deles foi na área da advocacia privada, né? E acabou sendo assim uma surpresa, na verdade, um presente da vida, me tornar advogada previdenciária. Doutora, Não sei se eu respondi essa pergunta. Eu vou lhe interromper só um segundo, porque tem uma questão muito peculiar que é engraçada, que assim, nós somos todas gaúchas aqui, né? Hoje, coincidentemente, não temos nenhum convidado de fora. E aí a doutora fala cadeira, né? E o pessoal, a cadeira da faculdade. E aí eu hoje moro em Foz do Iguaçu, no Paraná, e tem alguns locais que o pessoal não compreende. Então, gente, cadeira, vamos traduzindo disciplinas da faculdade. Mas desculpa te interromper, que eu acho uma questão bem importante. Porque todos somos gaúchas aqui hoje, né? Muito obrigada, doutora. Não, é muito importante a gente ter uma comunicação clara, né? Então, por cadeira, eu quis dizer realmente a disciplina na faculdade. Eu abri um escritório logo depois, assim, de formada, depois que a gente conseguiu a carteira da OAB. A gente abriu o escritório e começou a ter os clientes, assim, indicações de amigos que eram médicos, buscando benefício de auxílio por incapacidade. E hoje eu olho assim e vejo, nossa, que coragem, né? Porque a pessoa nunca tinha nem estagiado em um escritório de advocacia, aí resolveu abrir. E eu lembro que na época também os sócios, eles também eram iniciantes, também não tinha assim uma grande cartela de clientes, mas no fim deu tudo certo. Tirar meu som aqui. Mas, doutora, fala um pouco para nós o que tu vê assim como desafio, assim como mulher na tua profissão. Tem alguma coisa específica que tu veja maior dificuldade? Eu até comentei com a Natasha quando eu recebi o convite, né, para o programa, porque me considero assim uma pessoa afortunada, porque na verdade eu não senti assim um preconceito muito grande por ser mulher, né? Não tive muitas barreiras, né? Eu sofri assédio, mas comentei com ela, né? Infelizmente acho difícil de ter uma mulher que não tenha sofrido assédio em algum momento da sua carreira, né? Eu já sofri assédio, inclusive, em audiência e aguardando audiência. Mas eu vejo assim como dificuldades que a gente tem que enfrentar e superar. Então eu não me sinto assim afortunada em dizer que eu não tenho nada assim, uma situação marcante para relatar aqui nesse sentido, né? E enfim. Claro, não, que bom, isso acontece bastante, né? A gente sabe. E o bom é que tu conseguiste levar isso de uma maneira tranquila e superando, né, diariamente todas essas dificuldades. Mas é isso, então. Obrigada. Vou passar a palavra para a doutora Natasha. Muito obrigada. É sempre gostoso de ouvir a história e se inspirar aqui. E principalmente quando a gente traz ali o desafio, o início, onde a gente não está tão pronto, mas não desiste perante isso. E que nem nós comentamos anteriormente, ainda que não tenha sido uma situação traumática, é sempre importante trazer, porque muitas mulheres nos acompanham e às vezes pensam que estão sozinhas, e a gente se fortalece quando escuta as histórias dos outros, a gente se fortalece para trabalhar essa questão, seguir firme, empoderar também como mulheres, como profissional. Então, é sempre gostoso esse momento de trazer as dificuldades também, porque é a hora que a gente se ampara e se fortalece para desenvolver tanto na parte de carreira como profissional. Muito obrigada, eu já comentei anteriormente, é uma honra estar te recebendo hoje aqui, conhecer um pouquinho da tua história. E agora vamos para a parte que eu sou bem curiosa, que é o segundo bloco sobre o direito sistêmico. Chamar Confesso que o direito sistêmico, para mim, ainda é muito novidade, ainda é algo que eu não domino,
mas que eu acredito, como eu falei lá no início, que talvez o caminho que a gente está indo do judiciário é parar um pouco, olhar e voltar a olhar para o indivíduo e ter tempos para a gente refletir sobre isso. Então, doutora Juliana, pedi para te contar para nós um pouco o que é o direito sistêmico, qual é a origem desse direito, ele é a mesma coisa que constelação familiar, é diferente? Nos situar um pouquinho sobre a matéria. Eu fiquei bem feliz com esse convite, né? Porque, de fato, a gente ainda tem algumas questões assim para desmistificar, né, com relação ao direito sistêmico. E ele iniciou, na verdade, né, com um juiz na Bahia, né? O nome veio dele, esse nome, inclusive, é registrado por ele, direito sistêmico, e ele começou a perceber, assim, que os conflitos que ele julgava se repetiam em outras ações, e uma frase dele que me chamou muita atenção é que ele se sentia, assim, enxugando gelo, né? Que estava sempre ali em volta do mesmo conflito, as mesmas partes ali recorrentes, né? E aí ele começou a aplicar a constelação familiar. Eu acho, assim, o que eu sinto hoje é que isso evoluiu e ficou mais abrangente, né? A gente percebe que existe essa filosofia sistêmica, o pensamento sistêmico, que pode nos ajudar no atendimento do cliente e também na nossa postura como advogado, né? Mas também agregar outras áreas, como, por exemplo, a comunicação não violenta, que eu acho muito interessante da gente conhecer. Também um pouquinho sobre análise transacional, enfim, agregar esses conhecimentos para a gente conseguir entregar para o cliente uma abordagem mais humanizada e para a gente também ter uma prática mais leve. Acho que isso que é o diferencial, assim, que o sistêmico trouxe, pelo menos na minha vida, sabe? Eu comecei a me interessar pelo direito sistêmico quando a advocacia se tornou pesada para mim. Eu olhava, assim, para os outros profissionais, e aí as pessoas, assim, por exemplo, um fotógrafo, as pessoas procuram um fotógrafo nos momentos felizes, né? Ai, num aniversário, num casamento, ou assim, eu, sei lá, vou fazer meu site novo, vou ali tirar minhas fotos profissionais, então, assim, sempre um momento legal. Agora, chega no escritório, é problema, é problema, é problema, é problema. E daí eu, assim, nossa, será que não tem um jeito de deixar isso um pouquinho mais leve? E aí, isso que eu acabei assim, me apaixonando pelo sistêmico, porque ele me trouxe essa ressignificação do conflito, né? Não sei se ficou um pouco confusa aqui minha explicação, mas... Não, perfeito. Quando traz ali, realmente, a gente às vezes compara com outras profissões e o dia a dia nosso é lidar com receber um problema e resolver um problema. Quando está resolvido, o cliente festeja, né? Mas logo em seguida, a vida que segue, chega outro problema. Então, muito legal essa questão mais humanizada que tu traz e como que se dá isso tu falaste no atendimento ali, como que seria a aplicação dele na prática? É algo bem pessoal. Eu vou falar da minha experiência, tá? Deixando isso bem claro, assim, que cada um vai aplicar o pensamento e essa postura do seu jeito, óbvio, né? Mas, para mim, assim, a gente começa o atendimento num estado de presença. E pode parecer estranho, né? Eu falar assim, presença, parece uma coisa meio holística, né? Como se eu fosse fazer uma meditação. Mas é que muitas vezes a gente está ali no nosso dia a dia, a gente está preocupado com algum prazo, a gente está preocupado com algum outro atendimento que a gente vai fazer depois, com uma audiência, com uma perícia, enfim. E aí, quando a gente está com o cliente ali na nossa frente, o nosso pensamento não está ali presente, né? Então, essa presença, assim, de agora, neste momento, eu tô aqui para ouvir a história dessa pessoa. E saber que o que a pessoa vai trazer ali não é só um caso de uma aposentadoria, de um auxílio-doença, enfim, de um benefício previdenciário, ela vai trazer a sua vida ali, né? E quando a gente se abre para ouvir essa pessoa, o cliente, ele sente essa diferença. E
a partir daí também aí a gente começa a poder aplicar, é que no previdenciário ele pode parecer um pouquinho mais restrita a aplicação do sistêmico, mas eu acredito que não. Vou explicar. Porque às vezes a gente ouve muito do sistêmico na área de direitos de família, né? Nesses conflitos, assim, familiares, como resolver esses conflitos, né? Mas no previdenciário, às vezes a gente tem um advogado que ele fica muito sobrecarregado justamente por lidar com dores pesadas, né? Um conflito, assim, a pessoa está precisando do seu benefício para garantir a subsistência sua, da sua família, né? Às vezes enfrentando situações bem difíceis de doença, e começa aí por a gente olhar para essa pessoa sabendo que ela tem força para isso, né? O Bert Hellinger, que né, é o pensador aí das constelações familiares, ele fala das ordens da ajuda, e é interessante porque a nossa profissão, a advocacia, é uma profissão de ajuda. E quando a gente toma isso para si, que eu tô ali para ajudar o outro, é uma posição assim de serviço, né? De servir ao outro. E a gente se coloca nesse lugar de quem chegou por último naquela história do cliente, né? Ele trouxe ali a sua vida de trabalho rural, de repente, né? Sei lá, uma situação complicada ali, como eu disse, né? De trabalho, família ou doença, e eu saber que eu estou ali, que eu cheguei por último, eu sei, o que eu sei é das questões jurídicas, é do direito, mas da vida daquela pessoa, né, eu cheguei ali por último. E quando eu me coloco nesse lugar, e quando eu olho para o outro, percebendo que se ele tem essa história, ele tem essa força para estar ali, isso gera, assim, uma força muito grande no cliente, isso faz, assim, uma diferença que pode parecer um pouco assim, como é que eu vou dizer, paz e amor, assim, para quem está me ouvindo. Mas tem uma história bem interessante que a pessoa estava ali me contando uma história de vida muito triste mesmo. E aí eu me vi tomada por aquela, nossa, que tragédia familiar, né? E eu olhei para ela e eu disse para ela, nossa, como a senhora é forte de ter passado por tudo isso e estar aqui hoje. E ela que estava numa posição bem de vítima mesmo, no sistêmico a gente também tem essa questão de vítima, depois eu posso falar um pouquinho sobre isso, mas ela estava nessa postura bem assim, né, tomando esse sofrimento como uma bandeira muito forte, né? E aí, quando eu falei da força dela, ela ficou tão orgulhosa de ter passado por isso e estar ali, sabe? E o tom dela mudou, o tom do atendimento mudou. Então, a gente passou de um atendimento que estava ali, né, revivendo as dores, para reviver a força que ela teve para passar por isso. E quando eu também vejo o cliente como responsável pela sua história, eu também penso que ele é o responsável pela sua documentação. No início, assim, da minha carreira, eu ficava muito preocupada porque o cliente não tinha o PPP, o cliente não tinha o bloco rural, e aí eu ficava escabelada, meu Deus, como que eu vou conseguir esse documento? Mas não, peraí, qual é o meu papel aqui, né? Quem é que tinha que ter guardado esse documento? E claro que a gente entende que situações acontecem das pessoas, infelizmente, às vezes até por ignorância, né, não saberem da importância daquele documento. Mas saber, assim, que, olha, isso aqui e eu preciso desse documento. A responsabilidade de conseguir essa documentação é do cliente. Claro que a gente, como profissional, a gente vai ajudar, né, pode requerer ofícios, né, judiciais, enfim, tem soluções que a gente pode dar para isso, mas não tomar esse problema para mim, que era o que eu acabava às vezes fazendo no início, né, da minha profissão. O que mais? Deixa eu pensar aqui. Não sei se não quero fazer um monólogo aqui, que senão me empolgo falando. Não, Juliana, na verdade, assim, não, ótima assim a tua explicação. E tu começaste a falar um pouco de uma pergunta que eu quero te fazer, justamente, né? Que eu já anunciei lá no início.
A gente percebe, assim, que nem a doutora Natasha falou, eu também não tenho conhecimento, assim, profundo do direito sistêmico, tive pouco contato, assim, como eu acho que muita gente ainda da advocacia tem, né? Ainda é um assunto a ser muito explorado, muito mesmo. Mas, pelo meu pouco conhecimento, eu vejo que o direito sistêmico ele precisa dar uma visão mais humanizada para a resolução dos conflitos. Acho que estou no caminho, né? É. Assim, É justamente olhar para o cliente e para o conflito de uma maneira mais humanizada. A ideia é essa. tá certo. E assim, aí eu vi que tu começaste a falar, mas eu gostaria que tu pudesse falar de uma forma assim bem prática. Como que a gente aplica ele no direito previdenciário? Eu até tenho algumas ideias, assim, por exemplo, nós, inclusive, já discutimos em um outro Mulheres e Previdência, nós falamos sobre o poliamor, né? Aí a gente tem a questão de dependentes, de pensão por morte. A gente também discute bastante no direito previdenciário a socioafetividade. Então, tem alguns assuntos mais peculiares, mas como que tu dirias que é aplicado na prática, assim, o direito sistêmico no direito previdenciário? É bem interessante a tua pergunta, porque eu acho que começa primeiro pela gente, pelo advogado. Pode parecer um pouquinho estranho o que eu vou dizer, mas quando eu adoto essa postura dessas ordens da ajuda, que eu até tenho uma colinha aqui para ver se eu não esqueço de nenhuma, que são 6 ordens, a gente fica com uma postura mais saudável como advogado, como profissional. E eu não sei assim qual é a experiência de vocês, mas quando eu converso com colegas advogados que exercem a profissão às vezes há bastante tempo, a gente ouve, né, dos problemas de saúde que as pessoas acabam tendo, do estresse, e muitas vezes é porque o advogado ele busca uma postura assim de salvador do cliente. Uhum. E isso, se a gente presta uma ajuda sistêmica, a gente não tem como. Ou eu estou prestando uma ajuda sistêmica, ou eu estou no Salvador. Eu não tenho como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Claro que existem mais possibilidades, né? Não são só essas duas posturas que eu posso ter na vida, mas se eu tenho essa postura, ela acaba sendo mais saudável para mim. Então, eu acho assim, e às vezes pode parecer assim, tá, mas só vai me ajudar, mas a gente também tem que se valorizar, né? É importante eu aprender ferramentas para buscar um exercício profissional mais saudável para mim, né? Não só para o cliente também, vai refletir no cliente, com certeza, mas é como quando a gente está no avião e eles dizem que a gente tem que colocar primeiro a máscara na gente e depois no outro, né? Não adianta a gente querer primeiro ajudar o outro, primeiro coloca a máscara em ti, depois ajuda o outro. E até assim com relação ao honorário, sabe? Porque eu percebo que na nossa área de previdenciário, às vezes as pessoas não têm segurança para cobrar a consulta do atendimento, né? E uma das ordens sistêmicas é esse equilíbrio entre o dar e o receber. Se eu não consigo não ter uma relação saudável com outra pessoa, se isso entra em desequilíbrio, né? Pode até assim, gerar uma confusão assim, de como que a pessoa vê a gente como profissional, sabe? Porque o Bert ele fala isso, né? Se eu quero ter um relacionamento saudável, por exemplo, com a Natasha, uma amizade, né? Eu vou ali e falo alguma coisa para a Natasha, eu empresto um livro, aí a Natasha vê assim, esse gesto e pensa assim, nossa, que bacana, então vou alcançar um copo de água para ela. Enfim, aí fica uma troca que vai levando para o mais. Se, ao contrário, a gente começa a fazer uma troca que leva para o menos, essa relação ela vai se deteriorando. Então, o que a gente percebe às vezes? Aquele cliente que eu atendi e que eu não cobrei consulta, ele é um cliente que ele acaba demandando muita atenção e ele é insatisfeito.
No início, assim, eu tinha cliente que me ligava sexta de noite, sendo que, poxa, não tem porquê. O processo, né, ele estava correndo normalmente, não tava esperando nenhuma liminar, nenhuma antecipação de tutela, né? A dúvida dele poderia ser sanada num horário comercial. E esse cliente demandava muita atenção e ele levantou o RPV sozinho, ele levantou antes de mim. E aí, quando eu olho isso, sabendo, né? Porque assim, se eu me coloco nessa posição de que só eu dou sem pedir nada em troca, sem esperar esse retorno, quem é que faz isso na nossa vida? Se vocês forem assim parar para pensar, quem é que dá sem esperar esse retorno? Somos nossos pais, é a mãe e o pai. A criança, né, vai ali, recebe o alimento, a educação, enfim, e o pai não está esperando esse retorno financeiro, enfim, esse rio assim que flui, né? E se eu faço isso, eu acabo me colocando numa posição de pai do meu cliente, de mãe do meu cliente. E se esse cliente tem essa problemática de achar que não recebeu o suficiente, ele vai olhar para mim e vai achar que o que eu estou fazendo não é o suficiente. E se ele não recebeu, se ele acha que ele não recebeu o suficiente nem do pai nem da mãe, imagina quem sou eu para deixar essa pessoa satisfeita. Então, assim, parece um pouco engraçado, né? Eu estou falando de pai e mãe aqui. Eu já ia salgar dizendo, e às vezes nem o pai e a mãe, né, Juliana? Existe essa transferência, né, que as pessoas fazem. E essa insatisfação que eles têm nessa esfera pessoal, ela acaba se refletindo em outras esferas, né? E, enfim. Não sei se eu... Muito legal. Doutora Natasha, tem outra pergunta? Muito legal esses exemplos que a doutora trouxe, porque foge um pouco até do que nós esperávamos, ou seja, é a mais. E quando a gente já conversou bastante aqui sobre gestão, sobre escritório, e às vezes a gente está buscando uma capacitação, vamos dizer, de gestão, de vendas, de marketing, e a questão é um pouco mais simples. Ela volta para que, como disseram, da questão da humanização, às vezes é só nos valorizarmos, aceitar essa questão, não vitimizar. E acredito, como trouxeste a situação ali no início, acredito que todos advogados, deve ser raríssimas exceções, que no início, alguns seguem assim até o fim da carreira, mas no início demoram para aprender a se blindar que o problema do cliente não é o seu problema, e não levar para casa aquela questão. Eu mesma no escritório, no início, eu me envolvia muito e ficava vivendo aquele problema e eu queria resolver, bem como falar, Salvador, e tentava ver curso e ajeitava jeito de contribuir, vamos resolver daqui para frente, mas a pessoa não queria resolver para si. Até que uma hora a gente se dá conta que a gente é o advogado, é a questão jurídica, a gente não vai conseguir resolver muito mais do que aquilo. E se a gente se coloca nessa posição, realmente, o cliente, às vezes, ele nem consegue enxergar tudo que a gente está dando, a gente inverte todos os papéis. Então, é bem importante, realmente, essa reflexão que tu trouxeste, assim, e fundamental. Eu acredito que deveria ser uma cadeira, uma disciplina na faculdade, porque saímos, né, para trabalhar, e aqui seja tanto na advocacia quanto a própria magistratura, os servidores públicos, acredito que essa seja uma questão para todos os membros do sistema judiciário, desde nós quando formos atender, até o magistrado quando for julgar e olhar aquele indivíduo ali. Claro, não é um papel de salvador, mas ainda um indivíduo. Então, uma provocação que eu fiquei pensando, não tinha pensado tanto nos atendimentos, nos honorários, mas eu fiquei pensando, quando a gente veio com essa temática do direito sistêmico, é a questão das perícias. Porque a perícia é um conflito que nós temos hoje, onde a gente observa que os peritos cada vez menos olham o indivíduo que está na frente deles. Tratam aquela questão de uma forma muito padronizada
e não enxergam aquela história por trás. E daí já vão ao outro extremo, assim, de não se envolver, mas também nem ouvir e nem perder a humanidade daquele momento. E a gente começa a ter problemas com perícias, com resultados totalmente dissonantes da realidade, os magistrados que vão acompanhando essa perícia que sequer olhou direito aquele indivíduo, e aqui a gente tem um grande conflito. O direito sistêmico, tu pensas que poderia contribuir nessa parte, vir a somar, ser trabalhado? O que tu achas? Sim, mas eu acho que eu vou dizer um pouquinho polêmico. Essa é a ideia. Oi? Essa é a ideia, pensarmos alto juntos, um bate-papo. É porque assim, ó, às vezes a pessoa ela procura esse tipo de benefício, mas assim, de uma maneira mais permanente quando era para ser provisória. Não sei se vocês percebem isso na prática de vocês. Às vezes a gente vê existe no cotidiano, né, os clientes que eles têm uma enfermidade e de fato precisam desse período de auxílio-doença, mas depois acabam exercendo alguma outra atividade para compor a sua renda, né? E esse perde um pouquinho do propósito, né? Eu acho que isso endureceu muito as perícias. Eu me lembro que quando eu comecei no previdenciário, as perícias judiciais eram maravilhosas, elas eram feitas assim eram perícias longas. Hoje a gente vê as perícias são marcadas, às vezes, de 10 em 10 minutos, 15 em 15 minutos. Poxa, em 15 minutos não dá nem tempo da pessoa sentar, às vezes, na sala direito, né? E aí já vir com a perícia ali pronta, laudada ali, quando o cliente já sai da perícia, já está ali o laudo pronto. Então, eu acho que começa por essa conscientização da parte, porque é o que a gente tem acesso, é mais livre mesmo, né? É a parte. Então, colocar assim, porque eu estava conversando com uma desembargadora, que ela também tem essa visão sistêmica, e ela estava me comentando como era pesado colocar para uma criança porque é como se a gente colocasse um rótulo, né? Ó, agora tu tem essa doença, agora tu tem esse benefício, e tu vai ficar aí, tu não vai poder trabalhar. Não quero dizer que a gente... Claro que a gente tem que ter esse respeito à saúde da pessoa, né? A dignidade da pessoa que precisa daquele valor para o seu tratamento. Mas também é digno pensar que essa pessoa pode ter outras possibilidades ainda na vida, né? E pode, de repente, buscar outra profissão, buscar algum outro curso profissionalizante que permita que ela tenha esse desenvolvimento, né, nessa área da vida. Não fique só apegada a essa questão da doença. Eu sei que isso é um pouquinho... Pode parecer um pouco contraprodutivo, né? Eu, uma advogada previdenciária falando isso, mas é interessante porque é um cliente que ele pode sair do escritório mais satisfeito, né? Eu já tive clientes que estavam preocupados, assim, mas se eu receber essa aposentadoria por invalidez, significa que eu nunca mais vou poder trabalhar. Então, é importante dizer, assim, que não, que se ela quiser e se ela melhorar, né, isso é possível, né, ela retornar para a vida laboral e depois contributiva, né. Então, perceber que o instituto, né, do auxílio-doença, ele é um instituto transitório, né, para tratamento daquela doença, e se a pessoa depois quiser fazer uma reabilitação, enfim, isso é possível também, né. Então, não sei se a minha resposta vai deixar o pessoal satisfeito, mas acho que é interessante fazer essa reflexão. Né? Às vezes a gente joga a responsabilidade direto só para o perito ou só para o judiciário, e, na verdade, a responsabilidade pelo que trouxeste ali na ideia de direito é um pouco de todos.
não se colocar num lugar onde o outro vai resolver o problema. O problema é o perito, o problema é o magistrado. Porque assim, ó, eu entendo que a gente tem essa problemática das perícias, com certeza. E é uma problemática real, né? Não quero diminuir essa problemática, mas quando a pessoa se apodera da sua situação, né? Eu tenho essa doença, mas não no sentido assim de me vitimizar, assim, agora eu vou ficar aqui, né? Isso dá essa força para essa pessoa superar esse problema, porque o que a gente quer é uma sociedade com pessoas saudáveis, né? Uma sociedade com pessoas em harmonia, a gente perceber que nós, advogados, a gente está, assim, a serviço, né, da paz social. E quando o cliente ele vem também buscando esse auxílio-doença, é interessante a gente perceber se ele reconhece que ele tem essa força para melhora, sabe? E isso o atendimento sistêmico ele pode fazer. A gente pode fazer perguntas para o cliente. E aí entra uma outra etapa, que assim, que também é das ordens da ajuda. Eu só vou ajudar quem quer ser ajudado. Eu só vou ajudar quando eu receber aquele pedido de ajuda. Então, assim, eu não adianta eu olhar assim para a Natasha e dizer, nossa, a Natasha está precisando de água, eu vou ali e levo água. A Natasha não pediu água para mim. Então, se eu faço essa pergunta para o cliente ele continua achando que não, que ele quer aquele auxílio-doença e ele quer ficar com esse auxílio-doença para toda a vida, né? Porque nem sempre a gente consegue que esse auxílio-doença vire uma aposentadoria por invalidez. Faz parte também, né? Eu, Juliana, não vou mudar o cliente. Muito bem, doutora. Eu quero pegar o gancho, a gente teve alguns comentários aqui. Dá boa noite para todo mundo que está online também. Emerson, Jaqueline Coutinho, doutor Everson Salem, um grande abraço. Tamara Campelo, Ney Araújo, um grande abraço, doutor Ney. Enfim, o pessoal que está nos acompanhando. E a Tamara, ela faz o seguinte comentário: se peritos e juízes conhecessem o direito sistêmico, a abordagem seria bem diferente. E aí eu pego o gancho do comentário da Tamara para te perguntar se a doutora tem conhecimento de alguma sentença, alguma decisão que tenha aplicado assim o direito sistêmico, que tenha utilizado esse olhar mais humanizado pelo direito sistêmico para alguma decisão, algum julgado, algo nesse sentido, doutora? O Everson gosta de polêmica, né? Gostamos. O Everson adora uma polêmica. Agradecer, então, esse comentário da doutora Tamara e também do doutor Everson. É que é interessante que o pensamento sistêmico, ele nem sempre ele fica tão claro que ele foi aplicado, sabe? Porque vocês estavam falando ali do poliamor, né, por exemplo. Quando a gente reconhece que todo mundo faz parte, todos fazem parte. Eu posso estar falando de um ponto de vista, posso colocar isso numa fala bem jurídica, né? Mas ela não deixa de ser sistêmica. Então, assim, eu sei de juízes e desembargadores que têm essa visão do sistêmico, que fazem cursos dessa área, e eu já assisti palestras em congressos que têm essa visão sistêmica, as pessoas que estavam ali não perceberam porque não conhecem a visão. A doutora Thaís Schilling é uma que aplica. E a gente, no nosso último congresso nacional de direito previdenciário da ABA com a ESA, ela fez uma palestra e ela era toda com pensamento sistêmico. E as pessoas que estavam ali, ninguém comentou nada. No final, eu conversei ali com ela, tinha uma outra colega também, e aí a gente comentou, né, que interessante ela trazer essa abordagem sem demonstrar isso, né? Porque às vezes, como o sistêmico é algo assim que
ainda não está muito... não é muito falado, não é muito conhecido, as pessoas às vezes têm essa resistência ao novo, né? Mas, na verdade, são coisas às vezes que as pessoas já vêm aplicando e só não se dão conta que é sistêmico, né? Então... Entendo, às vezes, então, diversas decisões têm a visão sistêmica, vamos ver se eu entendi, tem a visão sistêmica, mas não exatamente está explícito ali que aquela decisão, enfim, aquela manifestação foi feita com um olhar sistêmico. Mas quem já conhece mais do direito sistêmico pode identificar os pontos, é isso então, doutora? Isso, porque assim, eu não preciso citar o Bert Hellinger, eu não preciso citar algum autor assim de sistêmico, né? Para que aquilo ali configure, né, o pensamento, porque não é um artigo de lei assim que eu vou citar. Então, talvez não fique tão claro para quem não conheça, mas... E a gente, pela nossa profissão, acaba ficando mais engessado, né? Não está na lei, não está no entendimento jurisprudencial, a gente fica um pouco mais engessado dessa visão. Mas é isso, então. Obrigada, doutora Natasha. Isso. Doutora Juliana, tu trouxeste em alguns momentos a questão das 6 ajudas. Trouxeste 2 exemplos. Pedi para te trazer um pouquinho mais o que seriam essas 6 ajudas. E também, logo no início, falaste alguma questão da vítima, né? A posição de vítima. Para a gente entender um pouquinho mais, porque a gente já notou que são conceitos que a gente aplica em várias fases e não é uma questão tão normativa, né? A gente não vai enxergar, segundo o direito sistêmico, aplico essa norma, mas é algo que é uma conduta, né? Então, pedi para te trazer um pouquinho mais para a gente entender um pouquinho mais contigo quais seriam essas ajudas, essa questão. Bom, essa questão assim de vítima, eu gosto muito desse tema. Quem quiser pesquisar sobre isso, o nome assim desse conceito é Triângulo Dramático de Karpman. E surgiu a partir da análise transacional. O Eric Berne, que é o pai da análise transacional, ele estava atendendo, né, um paciente, e ele percebeu que o discurso dele, durante o discurso dele, ele mudava de postura e a entonação da voz. Então, assim, ele estava contando a história, de repente ele se encolhia e falava numa vozinha, assim. E aí ele percebeu esses estados do ser, que seria, assim, o estado adulto, o estado criança e o estado do pai crítico. E depois disso ele começou a perceber os jogos psicológicos que a gente acaba se envolvendo. E um discípulo dele, digamos assim, né, o Karpman, ele percebeu esse jogo específico que é o triângulo dramático. Isso, é o triângulo dramático de Karpman. Esse triângulo, ele consiste de 3 posições, mas a gente não precisa de 3 pessoas para fazerem esse jogo. O perseguidor, a vítima e o salvador, né? E o que é interessante a gente falar sobre isso? Primeiro, que eu só participo desse triângulo se eu tenho esse triângulo dentro de mim. Olha que profundo. Eu só vou participar desse jogo se eu mesmo tenho essas conversas e esses lugares dentro de mim, assim, se eu sou a minha vítima, minha perseguidora e minha salvadora. Se eu tenho isso resolvido, eu consigo perceber esse triângulo e não me envolver, né, nesse jogo. E essas posições, elas não são estáticas. Então, assim, se o meu cliente ele está numa posição de vítima, eu posso assumir a posição de salvador, mas depois essas posições é como se fosse uma dança de cadeiras. Então, aquele cliente que está ali na vítima, se eu fico ali de salvador, daqui a pouco ele vira o meu perseguidor. E eu viro a vítima dele quando ele reclama, por exemplo, que o que eu fiz não é o suficiente. E às vezes a gente vê um cliente que a gente conseguiu, assim, o melhor resultado possível, nossa, o benefício, assim, uma decisão, assim, que dá para compartilhar com os colegas e dizer, olha aquilo, que maravilha esse julgado. E o cliente, quando tu vai contar isso para ele, ainda assim, ele não fica satisfeito, né? Não quero dizer assim, com certeza a gente está aí brincando nesse triângulo, mas pode ser, é um indício, né? Então, assim,
existem formas da gente sair desse triângulo, né? E quando a gente está lidando com uma vítima, que às vezes é o que acontece quando a gente está ali, né, nessa situação do direito previdenciário, que a pessoa está sem receber o seu benefício, passando por uma doença, enfim, a gente buscar que essa vítima perceba as possibilidades que ela tem, né? E de novo, então, eu tentar não entrar nesse processo, assim, de salvar a pessoa, né? Porque quando eu olho, parece um pouco repetitivo o que eu tô dizendo, mas é que às vezes na prática a gente não percebe o que tá fazendo. Então, assim, a pessoa tá ali trazendo aquela situação e eu saber, assim, que essa pessoa é responsável pelo que ela está passando. Não sou eu que vou ali e vou pagar o benefício para essa pessoa. Não sou eu que vou conseguir esse PPP que a empresa não está dando. A gente vai fazer o possível dentro, né, do exercício profissional. Mas trazer essa pessoa para o presente e para que ela veja essas possibilidades. Tem bastante coisa para falar, mas como eu ainda quero falar das ordens da ajuda, porque isso do triângulo dramático, assim, é bem profundo mesmo da gente discutir. As ordens da ajuda, então. O equilíbrio entre dar e receber. Então, assim, a gente dá o que a gente tem e toma o que a gente precisa. Então, também eu cobrar o que é justo, não cobrar nem a menos, nem a mais, né? E dar para o cliente a medida do que ele precisa também, não dar nem a mais nem a menos, né? Então, assim, se eu determinei que o meu atendimento vai até às 6 horas, até às 6h30, eu não vou atender ele às 8 horas, né? O combinado eu cobrei X reais de honorários para eu atender nesse período, e é nesse período que eu vou estar ali disponível para ele. É um pouco de gestão também, né, do escritório, mas é interessante que esse equilíbrio, às vezes, a gente acaba não dando a importância, né, para ele. De novo, então, a segunda ordem, né, permanecer dentro das possibilidades. Então, eu vou interferir e apoiar na medida em que for possível. Então, o cliente não tem aquele bloco rural, né? O cliente não tem aquele PPP. A gente vai fazer o que é possível, vai pedir ofícios judiciais, vai pedir uma prova emprestada, mas eu saber que não adianta, né? Não sou eu que vou ali na empresa e emitir esse PPP para o cliente, né? A terceira ordem, que essa relação é entre adultos. Então, assim, se eu tô ali diante de uma vítima, né, eu não tô numa relação de adultos. E isso que é interessante a gente saber, que o adulto, ele é responsável por si, as decisões também. Quando eu comecei a advogar, às vezes o cliente, ele olhava para mim e disse, ai, doutora, o que a senhora decidir tá bom. E é interessante que desde o início eu dizia assim, não, só um pouquinho, isso tem a ver com a tua vida, né? Eu vou te explicar, meu trabalho é te explicar, te orientar o que significa escolher, né, cada uma dessas possibilidades, mas quem vai decidir qual possibilidade é melhor para ti, qual opção é melhor para ti, é tu mesmo, né? O que mais? Deixa eu ver aqui. E tem uma frase muito boa do Bert Hellinger, que é: a boa solução, muitas vezes, é difícil porque ela nos faz perder a importância. E, às vezes, a gente acaba, assim, buscando a nossa importância, né? Porque a gente se sente importante, porque a gente está ali no meio do conflito e consegue esse reconhecimento, né? E até sobre reconhecimento, a gente também pode falar depois sobre honorários e reconhecimento, porque isso também tem um pouquinho a ver com o pensamento sistêmico. Mas, enfim, voltando para o meu foco. A Brigitte também fala: quando estamos no adulto, somos força de reconciliação. Então, assim, quando eu me coloco nesse lugar de adulto, no meu lugar de advogada e adulta, eu consigo também me colocar a serviço dessa paz social, né? Essa função que a gente tem. A quarta ordem, então. O cliente, ele é membro de um sistema, né? Então, o sistema, a gente olha para esse sistema como um todo. No previdenciário, isso talvez possa passar meio batido, despercebido, né? Mas
quando a gente tem essa relação também de reconhecer tempo rural, isso talvez fique mais presente, né? Mas nas relações de direito de família ali, a gente perceber que aquela pessoa está inserida, né, no meio, mas agora, pensando assim também, quando a gente às vezes percebe uma cultura familiar, né, quando a gente atende o cliente. Então, assim, com relação a buscar um auxílio-doença, às vezes, ou até de não se sentir tão responsável pela documentação previdenciária dele, né, de achar que, assim, contratei com advogado e agora tá tudo com ele, né? Agora eu não preciso fazer nada, já passei a procuração, já assinei e era isso. E tem clientes que adotam essa postura, né? E a gente perceber, assim, por que será que a pessoa está adotando essa postura, né? E qual é o meu papel ali como advogada, né? Enfim. A quinta ordem é ajudar sem julgamento, né? A gente se coloca ali a serviço e sempre fala serviço do amor, pode parecer poético, né? Mas quando a gente pensa assim nessa força da vida, né? A gente se coloca assim a serviço disso e sem julgamento. Então, cliente que não traz a documentação, eu não vou ficar indignada, não vou dizer, nossa, que pessoa que queimou os papéis, né? Eu vou olhar para isso sem julgamento. De novo, é uma postura que às vezes, talvez no direito de família, ela acabe sendo mais desafiadora, né? No previdenciário, a gente consegue, eu acho que essas ordens com um pouquinho mais de facilidade, né? Mas a sexta ordem que o Bert traz é que eu acho que ela é mais desafiadora para nós no previdenciário, que é uma ajuda sem lastimar. Então, é quando eu olho para o outro sem pena. E esse foi um grande desafio que eu enfrentei, assim, no início, né? Porque a gente percebe, às vezes, as pessoas com muitas dificuldades, né? E o processo, às vezes, se alongando, demorando, e aquele sofrimento, né? E às vezes a gente acaba sentindo pena, mas se eu sei que se eu olho para essa pessoa e vejo a força que ela tem, né, de superar isso, a minha advocacia também fica mais leve, né? Perfeito. Eu fiquei pensando ali, enquanto falava das ordens da ajuda, no próprio planejamento previdenciário, quando muitas vezes a gente entrega várias opções. E pelo menos eu enxergo bastante, às vezes meu cliente pergunta, que a doutora acha o melhor caminho? Aqui tu tem várias opções e tu vai estar munido para tomar a melhor decisão possível com todos esses cenários, mas a decisão é muito individual. Aí vai tem quem quer sair mais cedo do mercado de trabalho, quem quer ganhar um pouco mais, e essa decisão é individual, a gente jamais vai conseguir fazer pelo outro. E às vezes a gente vai colocando isso na prática, mas não enxerga da onde pode vir isso, ou se estiver fazendo errado, o quanto o direito sistêmico pode nos ajudar nesses atendimentos. Então, muito interessante, assim, enquanto ele ouvia, fiquei instigada, enquanto no dia a dia, às vezes, a gente ou coloca de forma automática, ou quando a gente tá pesado, é porque a gente não tá colocando e tá simplesmente levando, né, essa solução para nossa casa, levando o problema do cliente para nossa casa, junto conosco. Saindo do nosso lugar, né? Saindo do nosso lugar de profissional da ajuda mesmo, de advogado que está ali ajudando aquele cliente, né? A gente toma o problema às vezes para si. Muito bom, assim, dá para ficar falando, quanto mais tu vai trazendo essas informações, mais a gente fica instigado. Já fiquei pensando que a gente precisaria falar um programa inteiro sobre atendimento e o direito sistêmico, porque é ali no atendimento que a gente vai determinar, ouvir a história do cliente, vai fazer a questão da procuração, dos honorários, naquele momento, quanto é importante
para o advogado realmente dominar essa questão. Às vezes a gente entende que a matéria está longe, está lá assim, só atua no direito de família, mas não, está presente no fim para todas as áreas, para toda a advocacia, né, para todo o dia a dia, a gente colocar em prática o direito sistêmico. Tu falou agora, né, dos honorários, né? Os honorários é uma coisa que eu sinto, assim, que a gente tem bastante dificuldade ainda como classe, né? Nessa cobrança, assim. E isso tem relação também com o pensamento sistêmico, né? Se a gente for pensar, assim, o termo honorários, né? Ele vem de honor, né? E bem interessante, eu estava vindo. Eu sou mediadora tenho a honra, né, de ser mediadora do grupo de práticas sistêmicas da ESA, aqui do Rio Grande do Sul, e a gente pôde convidar a doutora Bianca Pisato, que, assim, admiro muitíssimo e é uma das pioneiras, assim, na advocacia sistêmica. E aí ela estava falando justamente sobre essa questão do nosso histórico, da nossa profissão, né, que no direito romano, então, se eu tinha uma situação, eu chamava alguém, e essa pessoa falava por mim, e no final ela ganhava esse honor. E aí, quantas vezes a gente acha que só por... Uma coisa assim, é um pouco inconsciente isso, né? Mas eu achando que se eu receber esse reconhecimento, é suficiente para mim, né? Então, assim, se eu acho que só o reconhecimento tá bom, eu vou conseguir cobrar meus honorários? Com que postura eu vou pedir para o meu cliente, sabe? Então, assim, a gente se apoderar mesmo, né? Olha, eu fiz esse serviço, eu fiz esse trabalho, eu estudei para isso, eu me aperfeiçoei para isso, quanto tempo, né, que a gente passa ali fazendo, às vezes, os cálculos, né? As pessoas, às vezes, não a valorização, ela começa pela gente, né? Não adianta eu chegar assim e falar para o cliente, olha, a consulta é tanto, o planejamento é tanto. Se eu não vejo a importância desse meu trabalho, se eu não vejo o quanto eu caminhei para estar ali e fazer aquilo ali em uma hora, que seja, é só uma hora do meu tempo. Mas é uma hora que... Quantas horas eu levei para fazer isso em uma hora, né? Então, isso tudo, né, tá ali muito... É que esse assunto eu gosto bastante de falar, mas a gente fica, às vezes, fazendo uma viagem, né? Não sei se o pessoal aqui tá me acompanhando na minha viagem aqui. O pessoal tá gostando, doutora. Tem bastante comentário. Acho que essa é a live mais comentada aqui. Doutora Everson disse o seguinte: exato, porque muitos clientes chegam ao escritório querendo uma coisa e, na verdade, podemos apresentar alternativas muito melhores, como, por exemplo, ajudar a pessoa que sofreu um acidente a aceitar a sua atual situação. Perdi aqui. A situação e tentar retornar ao mercado de trabalho com o PCD devido aos benefícios junto às empresas, reconhecimento pessoal e benefícios diferenciados junto ao INSS. Então, o pessoal está acompanhando, sim, muito bom. Acho que a gente precisaria muito mais tempo aí para falar, como a doutora Natasha comentou, para principalmente falar sobre o atendimento ao cliente. Então, dá para fazer uma live falando só do atendimento ao cliente na advocacia, utilizando do direito sistêmico, mas o nosso tempo já estourou e a gente, então, vai se encaminhar aí para o último bloco. Doutora Natasha? Só comentar ali, doutora Everson traz, estamos viajando com vocês. Então, doutora Juliana, estamos todos juntos acompanhando e instigando a todos a ver o direito sistêmico em outras abordagens. E viajar é bom, né, gente? Com certeza, como a doutora Tamara falou, ter que fazer outros para aprofundar, tratar um pouquinho da questão dos honorários, para ir um pouquinho mais. A doutora Jaqueline Coutinho trouxe, parabéns, é bom refletir e buscar novas alternativas na advocacia previdenciária. Sendo muito enriquecedor. Muito obrigada, doutora Juliana. E agora, a nossa pergunta, eu e a doutora Lisiane adoramos esse momento.
esse momento que nos instiga, que é a grande pergunta reflexiva, né? Quem é Juliana Noronha sobre a ótica mulheres e previdência? Eu comentei, né, que eu achei essa pergunta muito profunda, né? Quem é? E às vezes a gente toma cargos para si, né? E na verdade nós estamos em alguns cargos, em algumas funções. Então, eu me vejo como um ser humano que está procurando se aperfeiçoar, que está procurando estar a serviço também da vida. E também uma pessoa que quer desfrutar. Não sei, falei muito no geral, né? Mas é que eu acho que a gente leva esse ser para a nossa profissão. Então, é isso, assim, quando a gente tem essa visão mais humanizada, é interessante que a gente passa a ver os atendimentos de uma outra forma, né? E aí eu passei a ver essa dificuldade dos conflitos, das pessoas chegarem com os problemas, com eu perceber a riqueza de histórias que a gente ouve no escritório. E porque, assim, quem às vezes não é da área, né, do direito, acha que a gente só está ali falando de situação X, aposentadoria, a pessoa vai ali, vai só falar da empresa e enfim, onde que trabalhou. Mas a gente que está ali no dia a dia, a gente sabe que não, que a pessoa abre a sua vida ali às vezes e conta a sua história. E essa riqueza nos faz crescer muito. Então, é um pouco isso, assim. Eu quero agradecer os comentários queridos aqui dos colegas. Muito obrigada por esse retorno positivo. Obrigada, doutora Juliana. Nossa, foi muito agradável, muito importante a gente trazer esse assunto. Foi com certeza enriquecedor. E dá para a gente fazer uma live falando aí realmente do atendimento ao público, né? Tanto da advocacia de maneira geral, com essa visão. Achei muito interessante. Quero agradecer mais uma vez. Ficamos muito felizes, muito honradas por ter aceito o nosso convite de estar conosco hoje. Então, agradeço imensamente. Agradeço a todos os colegas aqui que estão presentes, todos os nossos seguidores também que estão aqui deixando seus comentários. Um grande abraço a todos. Obrigada, doutora Natasha, por estar aqui do meu lado sempre. E vamos para o final, então. Obrigada, gente. Uma boa noite. Vou passar a palavra para a doutora Natasha para a gente encerrar. Agradecer a todos que nos acompanharam, interagiram, refletiram e viajaram conosco nessa noite, aceitaram a proposta de parar um pouquinho e sair um pouco do lugar comum e questionarmos outros pontos, outras colocações no direito. Com certeza, o tempo foi curto, mas eu aprendi muito hoje com a doutora Juliana Noronha, foi muito enriquecedor. E fiquei instigada, vamos querer sim repetir para abordar um pouco mais da questão dos honorários, do atendimento. Foi muito, muito agradável, leve e enriquecedor ao mesmo tempo. E acho que o grande aprendizado dessa noite, dessa nossa conversa, é como tornar a advocacia leve para todos nós. Então, com certeza, todos deveriam parar para pensar, não só também na aplicação prática no dia a dia, no consumo de conteúdos que vão enriquecer a nossa advocacia, mas também como tornar ela um pouquinho melhor, mais humana, não só para o cliente, não só no resultado, mas também para nós que estamos ali, como dizem operadores do direito, nós também merecemos essa leveza e precisamos trazer no nosso dia a dia. Então, muito obrigada, doutora Juliana, foi uma honra imensa te ouvir, refletir e ter esse debate. É sempre uma honra estar ao lado da doutora Lisiane Guerin, que torna esse momento aí possível da gente se propor a sair de um lugar comum e trazer cada vez reflexões e abordagens, às vezes um pouquinho mais focando nas questões das mulheres, outras em questões mais previdenciárias, outras no dia a dia da advocacia, mas sempre buscando sair do lugar comum e inspirar todos nós, não só as mulheres, todos os que estão aqui acompanhando, né? São todos bem-vindos e todos nós aprendemos muito. Então, muito obrigada a todos que acompanharam, muito obrigada, doutora Lisiane, muito obrigada, doutora Juliana, e uma boa noite a todos. E passo para a doutora Juliana para as considerações finais.
Eu só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada e feliz de estar aqui com vocês, falando sobre esse tema que eu gosto, que acaba me empolgando às vezes e falando bastante. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo, que comentaram, colegas queridos aqui, alguns eu conheço, acho que a maior parte, até dos comentários que eu estou vendo aqui. Então, fico bem feliz de ter esse retorno carinhoso também. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite. A todos. Até mais.